Fala pessoal, beleza? Professor Cadu aqui mais uma vez. Vamos continuar o nosso curso de Direito Tributário, um assunto agora pertinente que se chama solidariedade. Ora, o que acontece? Na verdade, a solidariedade é um instituto que a gente vai lá no direito civil buscar e entender um pouco melhor. Como a gente está falando sobre obrigações, lembrando que nas obrigações, lá no direito civil, no direito privado, existe a chamada solidariedade, que é o quê? Assim como eu tenho credor e devedor, e geralmente nos nossos exemplos a gente usa um credor e um devedor, a solidariedade é composta pela seguinte situação: quando eu tenho mais de um credor, eu tenho solidariedade ativa. Então, em uma única obrigação, eu tenho mais de uma pessoa que é credora, vários credores daquela mesma obrigação. Então, eu tenho solidariedade ativa. Já no devedor, no campo do devedor, se eu tenho mais de um devedor respondendo pela dívida toda, eu tenho a chamada solidariedade passiva. Então, a solidariedade, veja aí, é um instituto jurídico que decorre do direito privado, definindo o grau das relações entre os devedores e entre estes, os devedores, e o credor, na medida em que cada um responde pela dívida toda sem benefício de ordem. Então, uma coisa interessante que você precisa saber sobre a solidariedade é o seguinte: quando você tem dois devedores e diz assim, um desses devedores deve 50%, o outro deve 50%. Isso não é solidariedade, cada um deve lá a sua cota à parte. Não. Solidariedade é quando você tem dois devedores e ambos podem ser cobrados, exigidos ou devem pagar os 100% da dívida, a dívida total. Isso é solidariedade. Então, é ter mais de um devedor em uma mesma dívida, ou se for a solidariedade ativa, mais de um credor. Lembrando que o próprio Código Civil também define o seguinte: a solidariedade não se presume. Solidariedade ela deve estar definida na lei, então a lei vai dizer os casos em que ela vai existir, ou por vontade das partes. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém vai fazer um contrato, algum tipo de obrigação particular, e as partes resolvem ser solidárias em determinada obrigação. Beleza? Então tá aí, ó, a solidariedade ativa é quando eu tenho mais de um credor, e a solidariedade passiva é quando eu tenho mais de um devedor. Ela não se presume, vontade das partes ou da lei. Só que várias coisas do que eu falei aqui, agora a gente precisa atentar exatamente a esse conceito de solidariedade aplicável ao direito tributário, às obrigações tributárias, e que tem regras previstas lá no artigo 124, 125. Então, lembrando, no caso da relação jurídico-tributária, eu tenho o sujeito ativo, que geralmente é o ente político, aquele que tem a competência tributária para instituir o tributo, que geralmente também é o que tem a capacidade tributária ativa de cobrar e exigir o tributo. E exatamente por isso, por haver competências específicas atribuídas aos entes públicos, é que a gente não encontra, em regra, solidariedade ativa no direito tributário, ou seja, mais de um credor podendo cobrar aquela dívida, né? Até porque isso poderia causar uma bitributação. Você imagina, sei lá, um determinado imóvel localizado nos limites entre os municípios, e aí os dois municípios querem cobrar a IPTU daquele imóvel. Não, isso não é possível. Haveria uma bitributação e não se pode haver solidariedade ativa. O único caso em que se admite mais ou menos uma solidariedade ativa é quando você vai lá na lei do Simples Nacional, a lei complementar 123, que é, na verdade, o estatuto lá da microempresa, a empresa de pequeno porte, e eu tenho também o Simples Nacional, que é a possibilidade de recolher os tributos de maneira unificada, de maneira simplificada, onde eu coloco lá, eu imbuto naquela alíquota, naquele único pagamento mensal, diversos tributos ali inseridos, previstos na lei. E aí esses tributos podem ser, inclusive, ISS, ICMS, o imposto de renda, pessoa jurídica, ou seja, os tributos de diversas competências diferentes inseridos em um único recolhimento. É por isso que a própria lei lá permite uma fiscalização por qualquer um dos entes.
apesar de que a arrecadação vai ser feita apenas para a União, ela só que tem a competência para, na verdade, executar aquela dívida. Então, assim, poderia alguma doutrina afirmar que o Simples Nacional seria uma exceção à regra de que não há solidariedade ativa no direito tributário. Mas ainda assim é uma solidariedade, não chega a ser uma solidariedade ativa, e sim é uma situação peculiar em que pode haver mais de um ente cobrando. Beleza. O que você precisa levar para a sua prova? Solidariedade ativa no direito tributário, em regra, não existe. Então, olha só. Na relação jurídica tributária, o credor é a pessoa jurídica de direito público a quem a Constituição Federal atribuiu a competência para instituir o tributo, ou outra pessoa jurídica de direito público a quem a capacidade tributária ativa tenha sido delegada. Então, não poderá haver solidariedade ativa, que seria o quê? Vários entes cobrando um mesmo tributo. Ressalvadas as exceções permitidas, que no caso aqui a gente poderia falar alguma coisa sobre o Simples Nacional, que é o que eu falei. Ok. Tá, então agora vamos nos atentar ao que seria a solidariedade passiva. Então, o artigo 124 do CTN prevê: são solidariamente obrigados, ou seja, aquela situação em que eu vou ter mais de um devedor podendo ser exigido por uma única dívida. Lembrando, solidariedade passiva aqui no direito tributário. Se eu tenho um tributo devido que é de 100 e eu tenho uma solidariedade passiva e eu tenho duas pessoas que são obrigadas solidariamente a pagar, os dois respondem por 100. Não é um respondendo por 50, o outro respondendo por 50, não. Essa é a regra. Bom, são solidariamente obrigados de acordo com o artigo 124. 1. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E 2. As pessoas expressamente designadas por lei. Sim, a questão aqui, a doutrina divide esse inciso 1 e inciso 2 em solidariedade de fato ou natural e solidariedade de direito ou legal. Geralmente a solidariedade de fato ou natural, que é essa do inciso 1, é aquela que, assim, tem interesse em comum, ou seja, são várias pessoas que se revestem da condição de contribuinte e acabam tendo que responder por aquele tributo de maneira solidária. Qualquer um deles pode ser cobrado pela Fazenda Pública. E a outra solidariedade, essa de direito ou legal, é aquela em que a lei prevê uma situação em que, teoricamente, não haveria um interesse comum, mas ainda assim responde-se solidariamente. Geralmente isso acontece quando há contribuinte responsável, e a gente vai ver isso um pouco mais quando a gente falar mais aprofundadamente sobre essa questão da responsabilidade. Então, o que você precisa saber? 124, inciso 1, interesse comum, e inciso 2, expressamente previsto em lei. Obviamente que mesmo o inciso 1 é um caso também que está previsto em lei. Então, aqui vale o nosso entendimento empossado sobre o termo contribuinte. No primeiro caso, ocorre a solidariedade de fato ou natural, e no segundo, a solidariedade de direito ou legal. Ambas, claro, sempre decorrerão de lei. Já vamos falar sobre o exemplo. Espera aí. Para que esteja configurada a solidariedade natural, é necessário que as pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu origem à tributação. A solidariedade de direito ou legal decorre da expressa previsão de lei específica de determinado tributo e ocorre em qualquer caso em que a lei qualifique como co-obrigadas solidárias pessoas que não possuem interesse comum na situação em que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Então é isso. Você vê, o interesse comum é uma situação e a disposição expressa em lei é outra situação. Ora, um exemplo interessante que a gente tem aqui é do IPTU. O que acontece? Pode acontecer de eu ter um determinado imóvel e sobre ele incidir o IPTU. Beleza, Imposto Predial Territorial Urbano. Pode ser que eu tenha 3 donos daquele imóvel? Pode ser. Pode ser que por herança, por qualquer que seja o motivo, uma pessoa seja detentora de 80% daquele imóvel, outra pessoa seja detentora de 15%, outra de 5%. Dá 100? Dá 100, beleza. Tá. Quem é que deve pagar o IPTU?
geralmente a lei diz que é o proprietário do imóvel, e aqui eu tenho 3 proprietários. Então, qualquer um dos 3 que tem interesse em comum nessa situação são obrigados solidariamente por toda a dívida. A fazenda não vai cobrar 80% de um, 15% de outro e 5% do outro. Não, a fazenda vai cobrar 100 dos 3. Obviamente que ela não vai cobrar 300, um deles pagando resolve o problema. Então, isso é interessante saber sobre essa aplicação da solidariedade que ela é devida. E claro que, digamos que esse proprietário que tem 5% vai lá e paga os 100. Então, ele ficou com essa dívida, mas ele, na verdade, só deveria pagar 5. Não, a fazenda não está preocupada com isso. A fazenda quer os 100. O que ele pode fazer é cobrar em regresso dos outros proprietários, né, o de 80 e de 15, a parte devida a eles, mas aí já é uma responsabilidade civil. O parágrafo único, então você vê que esses exemplos aqui, esse exemplo do IPTU, ele se enquadra naquelas situações de solidariedade passiva, principalmente no que tange ao interesse comum. O parágrafo único, ele prevê o seguinte: a solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. O que quer dizer o benefício de ordem? Quer dizer quando eu estabeleço uma ordem para pagar uma determinada dívida. E aí alguém tem um benefício, ou seja, primeiro cobra de um, depois cobra do outro. Isso acontece muitas vezes na fiança, né? Em que a própria lei diz como regra geral, primeiro eu cobro o principal devedor, se ele não pagar eu cobro do fiador. Isso é o benefício de ordem. Aqui no tributário fala o seguinte, não, a solidariedade não há benefício de ordem. Então, o de 5%, no nosso exemplo, não pode falar, não, primeiro cobra lá o de 80%, porque ele é dono de 80%, eu só sou dono de 5%. Não há benefício de ordem aqui no direito tributário. Então, olha só, o CTN trata dos efeitos ou características da solidariedade nesse termo. Sim, agora vamos ver no artigo 125, efeitos e características, situações peculiares que acontecem em relação à solidariedade passiva no direito tributário e como devemos aplicar. Salvo disposição de lei em contrário, então olha só, esse SDC aqui, a salvo disposição de lei em contrário, se aplica aos 3 incisos, tá? Então, ou seja, se a lei dispuser de maneira diferente, vale o que está previsto na lei. Se não, vamos seguir a regra geral, que é essa aqui prevista no CTN. São os seguintes os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos coobrigados aproveita aos demais. Naquele nosso exemplo, 80, 15 e 5, se o cara de 5% pagar os 100, beleza, a fazenda pública está satisfeita, não vai cobrar de mais ninguém. Por quê? Porque o pagamento efetuado por um aproveita a todos. Como eu disse, ele que vai cobrar dos outros a parte devida por eles. Então, qualquer um dos 3 que pagar, tem que pagar tudo, óbvio, aproveita aos demais. Beleza. 2. A isenção ou remissão, depois acho que no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um dos incisos. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Então, vamos até a vírgula aqui. O que acontece? A gente vai ver no momento oportuno as hipóteses aí de o que vem a ser isenção, o que vem a ser remissão. Isenção é quando é a dispensa legal do pagamento do tributo, previsão em lei, determinada situação, determinada pessoa será isenta, não precisa pagar. E a remissão é o perdão de um tributo. Um tributo está constituído, lançado e tal, mas aí é feita a remissão, ou seja, não precisa mais pagar esse tributo. Diferente de anistia, não confunda. Então, beleza, remissão é caso de extinção de crédito tributário. E a isenção é caso de exclusão de crédito tributário. Então, a isenção e a remissão exonera a todos. Então, geralmente, eu tenho 2 tipos de isenção. Aquela isenção mais genérica, mais geral, concedida por fatores objetivos. E eu tenho aquelas isenções que são subjetivas, que se aplicam a determinada pessoa. No caso aqui, até a vírgula, a gente está falando das isenções gerais. Então, no nosso exemplo de IPTU, quando você tem lá assim, serão isentos os imóveis com até, 50 metros quadrados em que residam residenciais de até 50 metros quadrados. Então, essa é uma isenção geral. Então, veja, apesar de haver uma solidariedade em que eu poderia cobrar dos 3, a isenção exonera a todos. Então, não vai ser só um deles, beleza? Ou a isenção ou a remissão. Aí, depois da vírgula, a gente tem assim: salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Então, o que acontece? Caso estejamos falando de uma isenção ou remissão pessoal, ou seja, em função de
particularidades, individualidades daquele contribuinte, aí eu posso sim, aí eu não exonerarei a todos, não. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos 3 pessoas donas de um único imóvel. Digamos que aquele município institui uma lei dizendo será isento o proprietário do imóvel que tenha mais de 70 anos e ganhe menos de um salário mínimo. Aí um daqueles 3 lá, que a gente deu exemplo, 80, 15 e 5, ele se enquadra nessa situação. Então, nessa situação, ele vai lá e pede a isenção, e aí ele vai ser isento somente em relação à sua cota à parte. E aí os demais serão responsáveis pelo saldo. Então, digamos que no nosso exemplo, o cara de 5% se enquadra nessa isenção outorgada pessoalmente. Os outros 85 serão devidos, os outros 95 serão devidos ao município, porque é o que diz aqui, ó, subsiste a solidariedade contra os demais pelo saldo. Inciso 3, outro efeito da solidariedade é a interrupção da prescrição em favor ou contra os coobrigados favorece ou prejudica os demais. Então, outro instituto que a gente vai ver que trata de extinção de crédito tributário é a chamada prescrição. Então, como que ocorre? Ocorreu o fato gerador, nasce a obrigação tributária. No entanto, com o lançamento surge o chamado crédito tributário. Tem um prazo lá para ser efetuado o lançamento, que é o prazo decadencial. Mas uma vez feito o lançamento e não pago, existe um prazo para que a Fazenda Pública vá até a Justiça e execute aquele lançamento, né, na Justiça. E o prazo para fazer isso é um prazo prescricional. Esgotado esse prazo, a Fazenda perde o direito dessa execução judicial. Há casos em que a lei define ou prevê a chamada interrupção da prescrição, ou seja, está contando o prazo prescricional e aí por determinada situação que acontece, que a gente vai ver no momento oportuno, não acho que seja o que é devido, não acho que deva ser explicado nesse momento, senão vai confundir mais, eu estou só contextualizando, está contando o prazo de prescrição. Aconteceu aquela coisa, por exemplo, citação, interrompe o prazo de prescrição. Então está contando 5 anos, por exemplo. Passou 2 anos, aconteceu aquilo que interrompe? Interromper zerou. Zerou e volta a contagem. E aí, essa interrupção, ela, no caso da solidariedade, ela é em favor, sendo em favor ou contra um dos coobrigados, favorece ou prejudica aos demais. Então, no nosso exemplo, eu tenho a solidariedade ativa, 3 donos do mesmo imóvel, e aí acontece, um deles é citado. Ou seja, contra um deles vai interromper a prescrição, contra um deles. Por que é contra? Porque a prescrição é favorável a ele, no momento em que ele interrompe, é algo que foi contra ele. E aí, prejudicou ele e prejudica aos demais também. Então, mesmo que eu cite só um, os 3, por serem solidários, se enquadram nessa situação prevista aqui no artigo 125, inciso 3. E por que a lei fala o a favor também? Porque há aquele caso prescricional também, em que o contribuinte pode pedir, ou o sujeito passivo pode pedir a restituição do indébito. Ele tem um prazo de 2 anos para pedir na justiça um indébito. Quando ele pede o indébito e administrativamente não é concedido e ele quer pedir na justiça a nulidade dessa decisão que não deferiu a sua restituição. Ele tem lá um prazo prescricional. E então, se houver alguns dos casos que interrompa a contagem desse prazo prescricional, isso é algo que contaria a favor dele e aí favorece ele e favorece aos demais. Tudo isso que eu expliquei está mais ou menos um pouco melhor desenrolado nesse slide. O primeiro efeito, inciso 1, diz respeito ao pagamento efetuado por um dos coobrigados. E é um tanto óbvio, né? O pagamento da totalidade do crédito tributário extingue a dívida para todos. Se o pagamento for parcial, a parte já paga não pode mais ser exigida de nenhum, e o restante pode ser cobrado de qualquer deles, inclusive do que efetuou o pagamento parcial. Um outro detalhe aqui é esse. O pagamento de um aproveita os demais. Então, digamos que esse cara do 5% pagou 100, que é o devido, ok, todo mundo ficou exonerado. Agora, digamos que ele pagou só 5. A Fazenda quer receber os outros 95. Aí ela vai falar assim, não, só vou cobrar dos outros 2, então esse que já pagou 5 já pagou a quarta parte dele, não há que ser responsabilizado? Não, não é assim que funciona. Todos respondem por toda a dívida. Então, ele pagou 5, a Fazenda vai continuar cobrando os outros 95 dos 3. É assim que funciona a solidariedade.
Já o segundo inciso, né, que é aquele trata da isenção e remissão, trata da isenção e remissão, e a isenção objetiva ou remissão objetiva exonera todos os obrigados solidários. Entretanto, no caso da isenção ou remissão subjetiva, somente há benefício para os coobrigados cujas condições pessoais enquadram-se na hipótese descrita na lei que estabeleça a isenção ou remissão pessoal. É o que a gente falou. A isenção ou remissão, quando é geral, favorece a todos, quando é pessoal, favorece aquele e os outros respondem pelo saldo. Continuam solidários pelo saldo. E por último, inciso 3, a interrupção da prescrição realizada por um aproveita ou prejudica os demais, também já expliquei aí exaustivamente. Tá bom, pessoal? Eu acabei não saindo. Tá. Valeu, pessoal, é isso. Fique com Deus, um abraço. Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!